Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a transformar os dados brutos de tempo em uma representação mais legível e útil, tá? Isso é muito utilizado para analisar produtividade e também folha de pagamento. Aproveitando o assunto folha de pagamento, esse vai ser o tema do nosso exemplo, tá? Vamos logo para a prática. Importar para o Power BI um registro de ponto que a empresa disponibilizou. Vamos clicar em planilha, transformar dados. Sempre que a gente importar uma base para o nosso Power BI, a gente sempre precisa analisar a qualidade do dado que a gente está recebendo, ok? Nesse meu exemplo, eu vou abrir para vocês aqui a planilha, tá? Ó, meu registro de ponto, ele traz a data, a matrícula, o nome do colaborador, a entrada, a saída para intervalo, a entrada, né, o retorno de intervalo e a saída, né, final. No nosso exemplo, vamos aqui para o Power Query. No Power Query, a gente vai tratar esses dados. Repare que a entrada, ele trouxe também uma data, tá? Nem sempre o Power BI faz essa leitura automática. Então, a gente tem duas formas de a gente transformar essa coluna entrada e saída em somente horas. Pode ser feito clicando aqui no calendário e escolhendo hora, só que isso vai acrescentar uma etapa, tá? No teu processo, né, de transformação. Como boa prática, a gente sempre altera logo aqui no início. Ah, mas depois tem uma coluna que eu detectei que eu não alterei logo no começo. Posso incluir etapa? Pode também, não tem muito problema. É mais uma coisa de boa prática, né, na análise de dados. Ok? Reparem que agora as tuas colunas de entrada e saída estão obedecendo o Excel. Estão todas iguais, tá? Feito isso, a gente vai fechar e aplicar, ok? O Power BI vai carregar os dados. Vamos só colocar outro nome aqui, controle de ponto. Bom, vamos obedecer igual ao Excel, registro de ponto. E agora a gente vai adicionar uma coluna calculada, certo? Clicando direito, né, em cima desse nome dessas colunas. Colocar nova coluna. Vamos colocar aqui tempo total. Tempo total, nome da coluna. O tempo total vai ser o quê? Vai ser a saída menos a entrada. Repare que eu estou calculando a saída, né? Menos a entrada. Por quê? Porque o valor da saída é maior que o valor da entrada. Do contrário, nós teríamos um número negativo, tá? Nós temos aqui o tempo total, que ele está trazendo uma data, né? E um tempo. Só que nós vamos transformar isso em um tipo de dado, número decimal. Mais à frente a gente vai entender o porquê, ok? Agora a gente vai calcular o tempo de intervalo. Vamos usar o mesmo raciocínio, adicionando uma coluna calculada, tempo intervalo. Fazer da mesma forma. Repare que nessa etapa nós não vamos calcular a saída menos a entrada. Nós vamos calcular a entrada, porque a entrada I ela é maior do que a saída I. E isso, pessoal, é muito tranquilo. Vai muito de nomenclatura, né? Tem registros, né? Tem sistemas que vão colocar saída para o intervalo, né? Retorno do intervalo. É mais uma questão de nomenclatura. Importante é a gente compreender aqui o raciocínio. Saída e. Ok? A gente vai também transformar o tipo de dado em número decimal. Ok? E agora a gente vai calcular o quê? O tempo total menos o tempo de intervalo. Que a gente vai querer saber qual é o tempo, né? Que de fato os colaboradores produziram, né? Então, vou colocar aqui tempo. O líquido, tempo trabalhado, vamos botar assim, trabalhado. Então vai ser tempo total menos tempo do intervalo. Aí a gente vai fazer da mesma forma. Ó, na verdade o Power BI já trouxe em número decimal porque as duas colunas
descrição do tipo de dado casa decimal, ok? Agora a gente vai transformar esse... Só um minutinho. Tempo trabalhado. A gente vai transformar esse... Então foi o seguinte, a gente vai... Vamos criar outra coluna com o tempo trabalhado, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Importante. Tempo trabalhado 2. Tá? Vamos usar o mesmo raciocínio. Tempo trabalhado. É tempo total, né? Tempo total menos o intervalo. Fechado. Isso por quê? Porque você pode transformar uma dessas colunas já em horas, ok? Aqui, tipo de dados. Reparem que você tem a opção hora. E não vai estar errado. Ele vai calcular corretamente de acordo com a linha. Correto? Só que isso vai ter um probleminha. Eu vou mostrar para vocês na frente. Por enquanto, a gente vai criar agora uma medida para poder de fato trabalhar com cálculo de horas, tá? Eu já criei essa fórmula, eu vou até deixar essa fórmula disponível para vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente o que essa fórmula traz? Ela cria a variável segundo a total, somando todo o tempo trabalhado e multiplicando pela quantidade de segundos no dia. Depois ela vai transformar os segundos em horas e vai transformar os segundos, né, em minutos, as horas em minutos, tá? Na verdade. E a gente vai pedir para ele retornar duas casas decimais, né, chamando de horas. Eu vou colocar um zero aqui mais na frente. Por exemplo, se eu tenho 3 horas, né, ele vai vir 0, 3, né, 2 pontos, que está aqui, eu estou concatenando. Eu posso até fazer outro vídeo para vocês mostrando como fazer isso, tá? Como concatenar, como usar esse recurso. E depois a gente vai trazer os minutos. Eu quero dois numerais por minuto. Por exemplo, 15 horas 03, né? Então vai ficar dessa forma. E eu vou dar um Enter para a gente poder começar a trabalhar aqui os dados. Vamos criar um cartão. E vamos colocar o tempo trabalhado. Pessoal, a gente sabe que pela quantidade de pessoas que tem aqui, pelo tempo trabalhado, a gente sabe que não foi 4 horas, tá? Mas o que a gente vai fazer? Caso nós precisemos, né, indicar mais, mais numerais, vamos dizer assim, né, nessa quantidade de horas trabalhadas, a gente pode acrescentar. Eu deletei o 2 e coloquei 3, por exemplo. Então, na verdade, os colaboradores trabalharam ao todo 404 horas. Tá? Se colocar 4, ele vai trazer outro zero. Por quê? Porque eu configurei para que ele trouxesse zero, caso não tenha nenhuma informação, né, mais na frente. Como aqui eu estou pedindo 3 dígitos, vamos dizer assim, né? E não tem, né, mais informações, não tem 4, realmente só tem 3, então ele vai trazer 404. Por que é importante a medida, pessoal? Para a gente poder conseguir trabalhar com cálculos, tá? A gente poder calcular a produtividade. É muito importante a gente utilizar de fato a medida, tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês, trazendo aqui o nome do colaborador, tá? E eu vou trazer aquela coluna tempo trabalhado 2, que foi a que eu criei mais cedo, né? Anteriormente. Tá vendo, ó? Essa coluna tempo trabalhado, eu não vou conseguir fazer uma soma dela. Por quê? Porque esse recurso ele é limitado em relação a horas, sabe? Então, para a gente poder fazer cálculos com horas, sempre a gente precisa trazer medidas. Reparem que agora sim, eu consigo entender quanto tempo cada colaborador trabalhou nesses 3 dias, tá? E pessoal, não importa, eu coloquei aqui 3 dias, mas pode ser um ano, né? Dependendo do teu tamanho do banco de dados.
A regra aqui para o Power BI é o mesmo. E você pode ainda criar outra medida, tá? Sem nenhum problema. Por exemplo, se eu sei que nenhum colaborador, né, na minha tabela, no meu resumo, vão ter 3 dígitos, eu posso criar outra medida. Tempo trabalhado 2, por exemplo. E colocar aqui o numeral 2, sem nenhum problema. Tiro esse e coloco esse. Ok? Então você vai ter um número aí mais limpo, tá? Pessoal, por enquanto é isso, tá? Ficou aí para vocês, né, a aula sobre medida. Caso você tenha gostado e achou importante para você, comenta, compartilha, né? Curte, que isso ajuda bastante a gente que quer crescer no canal e desenvolver mais assuntos para vocês. Se você sabe alguma forma melhor e mais prática, mais fácil, mais rápida de fazer isso, estamos aqui abertos para sugestões. Coloque no comentário e a gente prepara um vídeo melhorando aí esse tema, ok?